E aí, Wellington? Olá, Beleza? Regina, tudo bem? Tudo jóia? Nossa, Tudo só assim pra bem. gente se ver mesmo, hein? Então, Mas é bom. bom, muito tempo a gente se conhece, né? Tudo hoje, agora no virtual, né? Mas estamos aí. É, Bom tá, você tá aí. Obrigada por ter aceitado aí o convite. Hoje é a nossa última live. Fechar vai ser a cereja do bolo. então, vai ser muito bom. A semana foi muito boa, na verdade, né? Com todos os convidados que você trouxe aí na live, a semana foi excelente. É, Consegui acompanhar na semana, né? só realmente só teve gente top, né? Ontem foi muito bom também. Tivemos a minha prima, né, a Marli, médica cardiologista, e o marido dela, que é o PC Bernardes, que é um cara muito top na área de marketing, né? Sim, E foi muito legal. Porque além da live, né? A live é boa porque ela gera conteúdo, né? E esse conteúdo a gente depois coloca no. Ele vai para o IGTV, depois vai para o YouTube, ele serve como. Você pica ele depois e faz os patrocínios. Então, faz parte aí do cronograma que eu tinha que seguir, né? E consegui seguir. Olha que não é mole não, viu? é uma jornada, né, até cansativa, né? Porque você tem que ficar nos bastidores aí também montando, né? É toda E uma equipe, né? Na verdade, né? é Tem toda uma bastante equipe, gente né, aí, fazendo isso, né? É. bastante gente envolvida, né? Exatamente. Hoje o maior desafio, né? Falar de remuneração contigo é a mesma coisa que falar de remuneração com o Neymar, né? Imagina, o que, que é isso? Vai ser muito É bom. Acho nada. que eu vou mais aprender aqui hoje, viu? Imagina. A coisa muda tanto, né, Wellington? Tá tudo tão rápido, né? É, Que eu acho que os especialistas agora, eles têm que ser assim, é especialista hoje e de repente amanhã já não é mais, porque tem que exatamente. estar sempre muito acompanhando, né? Exatamente. Hoje a mudança está muito rápida, né? Hoje as coisas estão evoluindo de uma forma muito. A velocidade está muito forte, né? Está tomando um caminho muito rápido. E a gente tem que se organizar nisso, né? É. Mas vamos lá, Wellington. Vamos. Queria que você se apresentasse aí para a turma, fala um pouco de você, como é que tá a tua vida, teu trabalho, conta aí, conta de você. Regina, acho que primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Gaspar, tenho 41 anos, vivo recursos humanos desde 95, mais ou menos, quando eu entrei como auxiliar numa multinacional suíça, a Zé Brown Boveri, trabalhei lá por 6 anos, onde eu fiz um aprendizado muito grande, né? Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei aí como alicerce, né, nesse processo meu de desenvolvimento. Atuei como analista de remuneração no Grupo Maeda também, nesse tempo, né, uma indústria de alimentos. Trabalhei na Votorantim Cimentos, no centro administrativo, ali cuidando ali um pouquinho de folha de pagamento e olhando um pouco de benefícios. E em 2007, mais ou menos, 2007, não, 2004. Em 2004 eu entrei para a área de educação e é onde eu iniciei minha paixão, né? Hoje eu já estou há 16 anos na área de educação, 13 deles eu estou no SEB, né? No Grupo SEB. O Grupo SEB é uma empresa, né? Você conhece, mas muita gente talvez deve conhecer ainda como COC, né? Mas o Grupo SEB é uma empresa que cresceu muito nesses últimos anos, né? Uma Então, potência. uma potência. Hoje nós estamos em 60 unidades no país e recentemente com a aquisição da Maple Bear Global, tem uma expansão muito forte aí para fazer no Quantos restante do mundo, empregados né? diretos tem, Wellington? Hoje nós estamos com 6.500 empregados diretos, né? E um total de 45 mil alunos diretos, né? Quando soma com parceiros e franqueados, a gente chega a 100 mil alunos. Então, é uma empresa que cresceu demais e aí muito aprendizado, né? E nessa trajetória, quando eu vim para o SEB, foi muito interessante que eu vinha da área de RH e vim trabalhar como business controller, né, para RH na controladoria. E
E naquele momento a empresa estava fazendo abertura de capital e ela buscava, né, algumas verticais, algumas profissões ali dentro da área, na controladoria, para estruturar. E eu ficava responsável por dados e informações gerenciais de pessoas. Isso foi um aprendizado muito grande, porque eu comecei a ter a visão do negócio, né? E aí eu saí da caixa, né? Eu saí da caixa que eu estava e acabei tendo uma visão muito ampla, né? E isso até passado 2 anos aí nessa posição, depois de ter aberto capital, eu fui transferido para Salvador, assumindo lá a gerência administrativa financeira. E foi fruto dessa mudança que houve dentro da estrutura, né, e desse aprendizado que eu tive, né? Além da linha de pessoas, eu acabava tendo também uma linha de finanças, um olhar também para números, um olhar para indicadores. Isso tudo trouxe, né, trouxe para nós aí uma qualidade nesse perfil. Me desenvolvi muito rápido nisso. E fui para lá, fiquei 2 anos ali, fazendo um processo de implantação de uma nova unidade que o Grupo SEB tinha acabado de comprar lá, já tinha 3, 4 unidades lá, mas tinha comprado uma unidade, e aí naquela, rapidamente, a unidade já expandiu, saiu de 400 alunos de um antigo sócio para 1.000 alunos no primeiro ano. E depois voltei para Ribeirão Preto, né, como gerente de operações, porque eu já tinha essa visão de pessoas, visão de negócio, visão da estrutura, né? Já estava Então isso trouxe, preparado. já estava preparado, né? E isso trouxe para mim uma habilidade, né, que foi desenvolvida nesse momento. E aí eu fiquei como gerente de operações, fazendo algumas integrações e assumi em 2013 a gerência de RH do grupo, né? E ali naquele momento era bem basicamente uma administração de pessoal. E nesses 7 anos de lá para cá, houve muita evolução no RH em si. E aí nós começamos a ir para uma linha de profissionalização e trazendo novas habilidades e novas áreas ali, né? Saindo um pouco daquela questão somente de administração de pessoal e começando a implementar as verticais, né? Verticais de recrutamento, verticais de desenvolvimento. E aí, nos últimos 2 anos, agora, nós implementamos a área de desenvolvimento propriamente dita. Passado esse período, né, agora a gente tem uma estrutura totalmente preparada para atender aí a expansão também do grupo, né? Hoje a gente já tem a pauta de gente no grupo está muito forte. Isso é muito importante, né, Wellington? Porque a empresa, para ela crescer, né, para ela ter durabilidade, né, ao longo do tempo, porque você sabe que empresas brasileiras, empresas nacionais, é muito raro você pegar empresas que têm 50 anos. Eu já Sim, trabalhei em algumas que têm mais de 100 anos, mas assim, é muito raro, né? Então, essas empresas, elas têm essa característica em comum que elas têm que se estruturar, né? Elas têm que ter aquela base sólida, para em cima dessa base sólida aí você faz as verticais, né? Isso é bem legal. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou Regina, sou conhecida como Regina Ross, né? Porque Ross é o nome da minha empresa e fica Regina Rosa, assim como é o Wellington do SEB, né? A gente sempre leva no sobrenome a empresa, né? E já estamos aí há 26 anos no mercado, sempre dando suporte para empresas nas áreas de gestão de pessoas e na área de processos também, né? Devido à formação que a gente teve nessa área de processos. Hoje nós vamos falar sobre a remuneração, né, do século XXI. E, assim, todo mundo sabe, né, quando a gente fala de remuneração, nós estamos falando do conjunto da ópera, né? Nós não estamos falando necessariamente de salário, né? A remuneração é a soma de tudo aquilo que você, quando está numa empresa, recebe. Então, você tem os benefícios, né? Você tem as horas extras, comissões, todo esse pacote que está junto, né? E que é muito significativo aqui no Brasil, soma, agrega muito valor no salário, né? Se você for, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, é aquilo lá, né? Você ganha, que nem a Sabrina, na terça-feira, a Sabrina, que trabalha na Mitsubishi lá no Canadá, explicou para a gente como que era lá, né? Na verdade, é um salário anual dividido em 52 semanas. E é aquilo lá, né? É aquilo lá e praticamente não tem nenhum tipo de benefício, né? E a gente tem bastante, né, Wellington? A gente tem bastante temos. por vários motivos, né? Só para dar
uma introdução, já te passo a bola. Na década de 70, tinha muito acidente de trabalho no Brasil. Daí, o governo resolveu fazer uma pesquisa. E foram verificar o que acontecia. E a hora do acidente de trabalho era às 10 da manhã. E nessa pesquisa, descobriram que o Zezinho saía de longe, Jardim Eliana, para chegar na fábrica onde ele trabalhava. Né? Ele saía tipo 4 horas da manhã, chegava às 6 horas perto ali do trabalho, parava na padaria da esquina, como bom paulistano, né? Parava na padaria da esquina e tomava um rabo de galo. Depois eu fui descobrir que é pinga com um sinar. Pá, tomava. Esse era o café da manhã. E ele ia para a obra. Chegava lá na obra, que hora que passava o efeito da cachaça? 10 horas da manhã. Então, o que o governo falou? Não, temos que mudar essa rotina. Vamos, então, fazer as empresas dar o pão com manteiga e o café com leite de manhã. E aí vem, né? Chegava no meio do mês, ele não tinha mais dinheiro para ir trabalhar. Vamos dar o Vale Transporte. Na terceira semana, ele não tinha mais comida na casa dele. Vamos dar a cesta básica. E tudo isso demonstra a nossa herança, né? A nossa herança de colonialismo, né? Nós somos ainda, até hoje, né? Temos esse ranço do colonialismo. O empregado, ele acha que ele tem algum problema, a empresa que vai resolver, né? Se ele vai precisar comprar uma casa e está faltando uma grana, é lá que ele chega, é lá no Wellington que ele chega, fala, olha, vamos resolver meu problema aí que eu estou precisando. Então, a gente tem essa forma, né? E não dá para a gente fugir disso, nós temos que assimilar isso, né? Temos uma legislação trabalhista, a gente chama de velhinha, né? E a velhinha tá velhinha mesmo, ela vem passando aí por algumas revisões interessantes, mas assim, você mistura que nem, sabe, carro velho com peça nova, de vez em quando dá chabu, né? Então a gente tem esse universo aqui no Brasil que não é fácil, e não é fácil para as empresas. Por isso que empresas que têm longevidade no Brasil, elas têm que ter muita estrutura, porque são poucas as que aguentam realmente todos os trancos e os desafios que o Brasil oferece. Fala um pouco disso aí, Wellington. Dá uma introdução para nós. E é um desafio porque, do meu ponto de vista, a legislação trabalhista nossa, como você disse, ela é muito engessada, né? E ela não permite, né, que você... ela gera no empresário uma questão muito de insegurança daquilo que ele pode ser, da forma como ele vai conduzir. Então, assim, às vezes ele não consegue ser tão agressivo, né, em políticas de remuneração porque ele está esbarrado ali na equiparação, né? Ele não consegue gerar alguma questão de variáveis, porque ele tem ali que se apertar um pouco também na legislação. Então, assim, a legislação ainda está um pouco ultrapassada e isso traz algumas dificuldades. Mas o mundo está mudando, né? O mundo está mudando bastante e como você disse, né? A Sabrina falou do Canadá na semana passada, no começo da semana. Aqui no Brasil ainda a gente tem aquele olhar de salário mensal, né? E essa questão do salário anual, isso é um diferencial, né? Porque, assim, quando ele está olhando o pacote de remuneração, ele tem que olhar o pacote todo, né? Tudo que ele tem de incentivo, tudo aquilo que ele traz para ele como contraprestação do serviço prestado, né? E isso ainda tem alguns tabus, né? Porque as pessoas ainda fixam no salário mensal e olham aquilo que, bom, eu tenho 30 dias para isso, né? Então, isso traz um pouco de dificuldade nas políticas de remuneração. Mas o mundo está mudando bastante, né? Está trazendo muita velocidade. E aí nós, os profissionais da área de RH, os profissionais de remuneração, eles vão ter que olhar diferente para as coisas, porque também a geração que está chegando é uma geração muito nova. E é uma geração que vem numa velocidade, que também estudaram fora do país e já conhece isso, né? O mundo ele é globalizado, o acesso a essa informação está muito grande, né? Então está muito rápido, né? Então, assim... Eu vejo assim, né, Wellington? Nesse aspecto, às vezes eu vejo isso muito assim, né? São mais de 100 empresas que eu atendi durante esses anos aí. E não é que o empresário não quer pagar melhor. Ele quer. O que ele não quer é que eu tenho que pagar 1.000 para você. Para cada 1.000 que eu pago para você, eu pago 1.200 para outras coisas. Entre tributos, imposto, Exato. benefício, parará, parará. Então, o custo é muito alto para o empresário, né?
E isso é uma coisa que pega, né? É uma coisa que pega. O custo é muito alto, né? E aí são as discussões que há no país hoje, né? Todo mundo buscando uma desoneração aí da folha de pagamento, porque o empresário ele não consegue, né? E aí é onde ele vai querer tirar, né? Ele quer pagar sim, ele quer reter os melhores profissionais. Na verdade, os profissionais vão trazer para ele resultados, né? Então, assim, ele tem isso muito claro. É que o tributo realmente é um absurdo, né? Realmente é fora do normal, né? Eu vejo também assim, né? Às vezes falta um pouco de experiência em algumas empresas nessa coisa da remuneração, principalmente remuneração variável. Assim, premiação, PLR, aqui, né? Eu falo que PLR é o dinheiro mais limpo que tem, porque você não incide, não paga nada para o governo, né? É a grana mais limpa que tem, pelo menos até um determinado teto. Mas aí o que acontece? O empregado, às vezes, ele não tem noção desse custo, entendeu? E às vezes ele acha que com 100 ou 200 reais a mais ali que a outra empresa ali da esquina está oferecendo para ele, ele não faz conta, né? Ele não considera os outros benefícios, né? Se ele tem um ticket de alimentação, se ele tem uma assistência médica, se ele tem uma escola para o filho. Então, é assim, quando você está num chão de fábrica, cabe ao pessoal do RH fazer essa conta para a turma, porque senão eles não têm noção. Eles acabam saindo de um local que está bom para eles no trabalho, o salário está dentro do mercado, para dar um tiro no pé, né? Porque ele vai chegar na outra empresa e não vai ter metade dos benefícios, às vezes, que ele tem naquela. O que soma na remuneração dele, não é isso mesmo, Elton? Ele não inclui na remuneração, né? Porque, né, como você, né, a gente sabe, você, né, minha professora nisso, né? Mas a remuneração ela é a composição, né? O salário é simplesmente a base para enquadramento, né? Mas, na verdade, todo o pacote de remuneração é isso, né? São aqueles incentivos de curto prazo, né? E aqueles incentivos como assistência médica, vale transporte, cesta básica, né? É uma composição da remuneração, né? Isso traz... Exatamente. E isso tem que ter uma transparência. Acho que as empresas elas devem buscar isso, né? A transparência para o empregado, ter isso claro. Isso como você tem claro, através de programas de remuneração. Né? Quando você tem programas de remuneração e que você tem uma política clara, uma política estruturada, e isso está claro para os colaboradores, isso traz uma segurança daquilo que a empresa está fazendo por ele. Então, assim, tem empresas que trabalham com incentivo de curto prazo, né? Tem empresas hoje, a nova geração está trazendo também incentivos que não são somente financeiros, né? Hoje mudou, né? Como a gente fala, né? Hoje, às vezes, dependendo da geração, é mais importante do que uma assistência médica, um plano da internet. Né? Ou Netflix, algumas empresas mais disruptivas, né? Então, isso traz. Então, essa linha de remuneração tem que estar bem clara através desses programas. E esses programas vão trazer isso, né? Então, acho que a evolução do time de RH é tentar trazer para o grupo ser mais estratégico nesse sentido, elaborando os programas, não somente ter uma tabela salarial, né? A tabela salarial é o meio, né, Regina? Eu falo O que a programa tabela, todo, né? a tabela você tem que ter até para atender legislação, fazer prevenção de passivo. Mas é aquilo, uma vez que você fez, deixa lá, sabe? Porque ela é caríssima para a empresa. Então faz, deixa lá e vamos na variável que todo mundo é mais feliz na variável, eu entendo assim, né? E essa coisa também dos benefícios, Wellington, há pouco tempo atrás eu tive numa empresa e o dono lá queria colocar o plano de saúde, né, para os empregados, né? Aí eu falei, legal, né? Plano de saúde, todo mundo gosta, tal, né? Eu não tinha muita certeza daquilo, mas ruim não é, né? Mas você sabe que não foi uma coisa legal, porque o público dele era tudo chão de fábrica, era uma indústria assim, né, bem chão de fábrica mesmo, e a faixa etária da turma era em torno de 22, 23 anos. Esse pessoal não dá a menor bola para assistência médica, entendeu? Para eles era mais importante, por exemplo, um vale alimentação do que Exato. uma assistência médica, né? Então, assim, os casados com filho, esses valorizavam. Mas a grande maioria ali não valorizou. Então, às vezes, a empresa está querendo fazer um benefício para o empregado, acha que está fazendo não deixa de ser um benefício, mas não olhou direito para o público, né? É isso que você falou. Às vezes o cara quer uma assinatura de Netflix.
né? Exatamente. E essa é a estratégia da remuneração, né? Do time de remuneração, olhar o público, olhar o perfil dos colaboradores que ele tem e olhar para onde vai atacar nesse conselho de remuneração. Porque quando fala em benefícios, é aquilo, né? O 22, 23 anos estão no auge, né, da saúde, né? Vamos dizer assim, né? Da plena saúde, né? Então, eles estão preocupados com isso. E É, eles estão preocupados com coisas mais, né, imediatas, né? Então eles têm essa questão do reconhecimento, tem a questão de ter o cafezinho, ter o tapinha nas costas do chefe. Então, assim, isso também são incentivos que estão dentro desse modelo de contraprestação, né? A contraprestação não é só financeira, né? A é. contraprestação, ela é isso, né? Você tem um reconhecimento propriamente dito, né? Isso. Você sabe que isso nas empresas, Wellington, a gente consegue fazer através daquela avaliação de desempenho. Eu chamo de 90 vai e vem, né? Que é aquela aonde você se autoavalia, o chefe te avalia e depois vocês conversam. Nossa, várias empresas, o pessoal de operação mesmo chegava para mim e falava: olha, eu estou aqui nessa empresa há 15 anos, nunca tive uma conversa com meu chefe. Olha É a aí. primeira vez que eu sentei na frente dele para a gente conversar. Então você vê a importância que é você ter ferramentas no recursos humanos para promover esse diálogo. Porque às vezes se depende do líder que está lá, a cabeça dele é outras coisas, né? É outra, ele precisa ser trabalhado também. Então é uma ferramenta que a gente recomenda para desenvolver esse diálogo também, né? E para Exatamente. trazer mais próximo, né? Não dá, né? Você tem lá uma equipe, às vezes são equipes que um gerente tem 50, 100 pessoas debaixo dele e nunca conversou com aquele Zezinho, né? Não dá, né? Não dá para ser mais Não assim. dá. E não dá, e assim, apesar da ferramenta, ela é necessária, é um instrumento, o instrumento de avaliação é um instrumento que ajuda, né, nessa proximidade do colaborador junto com o gestor, mas ainda a gente fala, né, além dos ciclos trimestrais ou semestrais ou anuais de avaliação, que precisa ter, porque a gente precisa ter registro disso para poder gerar gráficos, fazer os acompanhamentos de evolução e de desenvolvimento das pessoas, mas o feedback ele tem que ser todo dia. Então, assim, esse ponto ele tem que ser todo dia. Então, assim, quando a gente está atuando hoje com os líderes nesse sentido, a gente também atua nessa conscientização. E isso que é importante hoje, né? Essa conscientização. Utilizar dessas ferramentas que a área de RH tem à disposição, mas também utilizar desse papel que é uma habilidade fantástica, né? O gestor É, próximo do colaborador é sentir o cheiro do negócio, né? Você tem que estar ali do lado, você tem que estar, é isso tem que aí. estar próximo, É então isso você tem que aí. A gente transitar, sempre né? fala, Wellington, que o gerente, ele deveria ter, o tempo dele deveria ser assim, 50% para a rotina dele, e 50% ele deveria estar disponível para servir, para ouvir, para orientar. Não é a realidade no Brasil, né? Você imagina se o diretor da empresa pega você livre 50% do tempo, você vai tomar uma enroscada aí. Mas esse é o correto, para você ter É. tempo de exercer a sua gestão plenamente, né? E é isso, né? Acho que tem que estar próximo, né? Você tem que estar bem próximo do colaborador, porque isso traz proximidade. Você identifica quais são as lacunas que ele tem no seu processo de como opera, né? Até assim, eu falo, a gente, né, a gente está entrando até numa profundidade aqui da área que é muito interessante, mas é isso, né? O gestor ele tem que desenvolver essa habilidade todo dia. Ele tem que buscar proximidade todo dia, né? Porque ele não tem que ser ter a expertise do negócio, da função dele. Ele tem que ter desenvolver a expertise dele de gestão. Isso que traz, né, performance para o grupo. Né? É isso mesmo. Voltando aqui para o nosso tema, o Wellington, é assim, eu queria conversar um pouco com você, que a gente desenvolvesse um pouco, sobre renda básica universal e o Renda Brasil. Deixa eu explicar para a turma o que é esses palavrões aí, né? O Renda Brasil deve ser um programa, espera-se que seja um programa do Brasil, para substituir a atual ajuda que tem dado aí para o povão, né? Os R$ 600, que já virou 300, porque se virar zero vai ser difícil, né? Quando a gente analisa a população geral assim, do Brasil, né? A gente vê que praticamente 2/3 do Brasil, Wellington, olha, é assim, é de cair a cara, sabe? Praticamente 2/3 do Brasil é de gente de pobre a paupérrimo, É, né? Porque a gente tem o parâmetro como nós,
né? Do estado de São Paulo, né? E o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem que entender que somos um país pobre, com a população pobre, né? Se você pegar R$ 300, não dá, se dá o que, $50, mais ou menos, $60? É como você fala isso para um americano, que você passa um mês com $100, o cara vai rir na tua cara. Porque assim, é só aqui no Brasil mesmo que a gente tem essa dificuldade. Só no Brasil não, mas estamos falando do Brasil. Então a gente tem uma população carente. Eu demorei um pouco até chegar a essas conclusões, sabe, Wellington? Mas eu acho que tem que ter, sim, uma renda Brasil, um mínimo para você ajudar essa população, né, que é extremamente carente. Em contrapartida, a gente tem no mundo já movimentos de países ricos, a Suécia, inclusive, já fez testes com isso, Noruega, esses países top, que é o desenvolvimento dessa renda básica universal, que é o quê? Eles pegam um X lá do PIB do país, do excedente, que são países muito ricos, e distribuem para a população a troco de nada, entendeu? Se você é lá, você tem aquela nacionalidade, você vai receber lá um chequinho anual ou mensal, dividido lá nas 52 semanas, a título que o governo te dá, uma renda básica. Esse negócio dessa renda básica é assim, eu acho que é o futuro batendo na porta, sabe, Wellington? Porque eu tenho alguns ídolos, né? Um grande ídolo meu é o Yuval Noah Harari, aquele israelita que escreveu lá Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus e tal. E ele fala isso aí, né? Que a conta do desemprego estrutural que a gente está vivendo, já estamos vivendo, e que vai se salientar mais ainda em função da inteligência artificial, a conta vão para os novos impérios, né? Como a gente tinha lá os egípcios, os gregos, né? Hoje a gente tem lá o Google, Microsoft, Amazon. Então, esses caras vão ter que colaborar na tal da renda básica universal, porque simplesmente a inteligência artificial deles vai destruindo, comendo os empregos, né? É isso que a gente vê. Você veja como exemplo, Wellington, telemarketing. Olha que horror que virou telemarketing. Já nem é uma pessoa que te liga, né? É uma máquina. É o Vamos chatbot. falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos sim. Assim, a questão da renda universal e a renda Brasil é algo que já está sendo estudado, né? Como você disse, tem alguns países que já estão funcionando, né? Já estão fazendo teste, por exemplo, no Alasca, né? Na Itália, na Suécia, né? Então, assim, a renda universal já está sendo feita, né? E no Brasil, né, aquelas discussões de questões mais políticas, né, e talvez até ideológicas em relação a isso, por isso que o negócio ainda está patinando. Mas é algo sem volta, né? Na minha opinião, é algo que vai acontecer de alguma forma e não tem volta, né? Isso tudo veio na origem da inteligência artificial, né? A automação dos processos gerou essa preocupação. Hoje nós temos 14,4 milhões de desempregados no país, né? Nós estamos no quarto no ranking, né? Mundial. Então gera uma preocupação, mas é um caminho sem volta, porque vai haver uma mudança, e já está havendo uma mudança significativa nesse quesito de inteligência artificial. Eu vou falar rapidamente aqui de um movimento que já existe, por exemplo, na minha área, na área de recursos humanos, na nossa área, né? Por exemplo, no recrutamento. No recrutamento eu já tenho ferramentas no mercado de inteligência artificial, que ele parou com aquele a gente, no passado, a gente fazia triagem de currículos, que é uma dificuldade, tinha uma pilha de currículos para poder fazer análise, e hoje a inteligência artificial já faz a leitura dos candidatos que eu estou buscando, e ele vai aprendendo conforme eu vou contratando. Só que isso é um caminho sem volta, então vai existir no futuro. Então, assim, os governos eles estão preocupados, né, lógico, e isso vai acontecer, a renda básica vai emplacar. Eu não tenho ainda uma opinião se isso é bom ou se é ruim, porque assim, o que eu vejo como problema nisso? É a questão de quem vai receber sem precisar, né? Isso acho que é mais, isso que é a complexidade disso, né? Aí são outros 500. Aí entra a roubalheira no Brasil, né? Exatamente. Aí já entra outros 500, né? Sem a necessidade, mas assim, pegando um gancho disso, fala, bom, onde a gente vai atuar, né? Nesse formato, né? A gente tem desemprego,
como também já teve desemprego em outros momentos, né? E aí as mudanças desde o início do século XX, né? Do século XIX, toda a mudança, ela vem ocorrendo, né? Então teve a Revolução Industrial, agora nós estamos na quarta Revolução Industrial, não tem jeito, né? Como você disse, né? Call center, né? Já hoje você responde por chatbot, né? Então assim, você vai contratar um serviço de internet, você não fala mais com o call center, né? Eu trabalhei numa empresa de distribuição de medicamentos que a gente tinha mais ou menos 350 operadores de telemarketing para fazer a venda para a farmácia, né? Então, assim, o cara ligava todo dia à noite, 20 horas, terminava o expediente, ele ligava para o farmacêutico, o dono da farmácia, e fazia o pedido, né? Hoje eu tenho certeza que está diferente, né? Ele vai lá e busca o pedido online, chega na casa dele, chega na farmácia, né? Então, assim, o futuro, ele é um futuro de um pouco mais de liberdade e responsabilidade para os colaboradores. Isso vai existir, assim, de forma muito rápida. Está tudo mudando, né? Nós estamos fazendo uma palestra aqui, né? Hoje, nós estamos fazendo um bate-papo hoje tudo online, né? E está aprendendo, né? Quando eu começo a falar de RH aqui com você, daqui a pouco vai aparecer no meu Instagram um monte de mensagens, um monte de propagandas relacionadas a recursos humanos. Isso Né? aí, Então ele já está lendo. O Google escuta tudo, viu? Escuta tudo, ele já está Escuta lendo. tudo. Então é um futuro que é sem volta, né? Então não Sem volta, sem tem. volta. Hoje, Deixa eu te hoje, perguntar, Wellington, claro. assim, na sua visão de mercado aí, você que está no comando aí de uma grande estrutura de pessoas, de uma grande empresa, como é que você vê, né? A gente vai passar as eleições agora, né? Pandemia até o meio do ano que vem, não tem nem o que discutir. Você acha que o ano que vem o desemprego vai estar maior? Ou você acha que nós vamos dar uma recuperada? É assim, se você avaliar o começo desse ano até agora, o emprego subiu, o desemprego subiu. Né? A gente tinha 12 milhões, se não me engano, no ano passado, nós chegamos a 13,3 no meio do ano, nós estamos com 14, né? 14 milhões de desempregados no país. Né? Tem uma pesquisa que saiu recente, eu estou tentando lembrar, é que a mão de obra também movimentou muito nesse ano, porque começaram a surgir novas funções e novas habilidades, né? Então, que o futuro trouxe para algumas pessoas. Mas ainda eu acho que ainda no ano que vem ainda tem um efeito pandemia que ainda vai acontecer ainda, né? Ainda tem assim, o profissional ainda vai ter alguma dificuldade no ano que vem. Porque, por exemplo, só para você olhar um número, esse mês nós fechamos no acumulado do IGPM 20%. É um número gigantesco historicamente. Nós já tivemos aí na média do ano passado 4,5%, 5,5% de IGPM. Né? Então, assim, isso é impacto na economia. Então, acho que o país ele vai ainda sofrer nos primeiros 6 meses um dano. Isso é uma opinião, né? Não tem dado para poder falar isso, mas é opinião. Mas eu acho que ainda vai sofrer. Mesmo porque mudança de governo, mudança das prefeituras, né? Alguma mudança também no governo dos Estados Unidos, que isso aí também pode ter algum Fora impacto. essa dívida gigantesca que está se acumulando aí em função de pandemia, Exato. redução da tributação, né? Porque de arrecadação do governo. Então, assim, acho que o cenário vai ser meio que por aí mesmo, né? O país é Embora muito muitos estável, segmentos né? estejam saindo bem. Tem segmento que está indo muito bem. O segmento de tecnologia ele é um segmento que está indo muito bem ainda, né? Porque como tem esse boom do futuro, né, da inteligência artificial, hoje você tem dificuldade de contratar pessoas no mercado, né? Se você alinha uma estratégia de remuneração hoje, daqui 6 meses você já tem talvez uma desatualização da tabela, Sem porque o dúvida. mercado está buscando, né? O mercado está valorizando, né? Tem que pagar, né? É o momento deles, vai ter um momento que isso vai ter uma estabilização, né? Uma curva normal, né? Eu tenho um pico agora, e aí depois eu vou ter uma estabilidade disso, né? Como aconteceu nas Eu primeiras penso assim, mudanças, né? né? Que os profissionais realmente que agregam valor na operação, que são, assim, aquele balde de conhecimento, sabe? Que fazem a diferença na vida das empresas, esses profissionais cada vez vão ganhar mais. Eles são os pilares, entendeu? Muitos vão ser substituídos pela inteligência artificial, pela tecnologia, né? Então, assim, a gente vê, assim, nessas horas é até bom ser Brasil
e ainda ter muito trabalho braçal, né? Porque você ameniza o desemprego. Mas eu ainda acho que a gente vai sofrer um pouco aí. Eu acho que o ano que vem ainda vai ser bem complicadinho, né? Vamos É. torcer que seja menos do que eu espero. O brasileiro ele tem a capacidade de se adaptar, né? Ele tem uma facilidade com isso, né? Então essas mudanças vão trazer para o futuro também essa adaptação, né? Mas as estrelas vão existir e eu acho que tem que pagar, né? Sempre tem o Neymar no time, né? Não tem jeito, né? É isso aí. Tem um livro do head de RH do Google, Laszlo Bock, eu até trouxe aqui uma frase, né? Pague porque é justo pagar salários diferentes a duas pessoas no mesmo cargo, quer dizer, pague salários diferenciados, né? Então, É assim, isso porque aí. tem aqueles que fazem a diferença. E fazer a diferença traz resultados para o negócio. E é isso que as pessoas buscam, as empresas buscam. Nós estamos no meio dessa ferramenta, né? Nós estamos administrando essa É isso aí. ferramenta. Tem que buscar essas Vamos ver estratégias. se você concorda comigo. Eu imagino assim, quando a gente fala, né, da tabela salarial, tal, das regras, eu sempre falo para a empresa que o plano de cargos e salários, né, ele é feito para a massa, ele é feito para as massas, entendeu? Ele é feito para onde você tem a maior quantidade de pessoas. Esse é o público, né? Porque não dá para um gerentão, um diretor ficar dependendo de um plano de cargo e salário para ser promovido ou ter um diferencial no salário. Acho que não é por aí. Eu acho que quando você faz o plano, você tem que olhar para a grande maioria da empresa, né? E você tem complementos, né? Outro tipo de planos para turma gerencial, para diretoria, enfim, que são as remunerações por objetivo, Uhum. né? Chama de contrato por resultados, eu chamo isso aí. Exato. Contrato por resultado. Então, aquilo é o pontual. Então, o Wellington não é um cara que tem que ficar esperando, né? Atender as regras do plano salarial para poder chegar lá. Né? Eu vejo que o Wellington é um talento. Então, ele vai para onde? Ele vai por um outro caminho, como se fosse o Y, né? Ele vai por um outro caminho de remuneração, onde é o contrato por resultados. E você é cobrado em cima disso. Diferente da grande massa que vai seguir o plano básico. Como é que você vê isso daí, Wellington? Algumas estruturas até trata os níveis, né, os níveis de liderança no formato mais estabilizado, né, que nem reajuste anual trazem, né, assim, de evolução de tabela, né, eles trazem um pacote de compensações e aí ele traz esses variáveis mais para o resultado. Então ele tem as metas dele para bater, para atender e aí num projeto anual, num programa anual, ele acaba tendo essas variáveis percebidas na compensação dele anual, né? Mas o plano de cargo eu também penso igual a você, ele tá sendo feito para onde eu tenho padrão, né? Onde eu tenho padronização, né? Então Isso. os indivíduos eles são diferentes nos resultados, mas tem um grande volume da mão de obra que ele é padronizado, né? Então ele tem, né? Então, por exemplo, você tem operadores que eles são 1, 2, 3, operadores júnior, pleno e sênior. Então, ali você faz uma estrutura de tabela, não que você não possa remunerar com incentivos, mas você pode remunerar, mas que você tem um padrão até para poder Sim. justificar, né? Hoje a reforma trabalhista trouxe isso, né? Que o plano de carreira ele não precisa mais ser homologado nos sindicatos, com toda aquela Isso. burocracia, né? Então ele trouxe o plano de carreira, ele trouxe essa facilidade. Então, para efeito de equiparação, você cria da grande massa, da sua operação, do seu negócio, as tabelas salariais. Mas não que você não possa transitar com eles com informações ou com pagamentos Sim, adicionais sem dúvida. Uma por coisa resultados, né? não elimina a Exatamente. outra. São Exatamente. complementares. E o que está acontecendo agora está saindo, né, do modelo, essa grande massa que a gente trouxe. Eu estava vendo uma matéria, essa grande massa padronizada que a gente tem, que antes estava embaixo, já ela está no meio. E aí que eu sou um pouco adepto, eu sou adepto a essa evolução, né? Porque eu acho que todos ganham com isso. Nós vamos desenvolver mais pessoas, né? Pessoas que talvez que se enquadram nessa base da pirâmide, a gente vai ter, elas vão estar no meio, a pirâmide vai ser um só, vai ser um robô, e aí eu vou ter um grande grupo de pessoas aqui trabalhando numa inteligência para alimentar dados para esse robô. Eu falo que o petróleo é o dado, né? O dado é o petróleo, né? Então, assim, hoje a área de remuneração ela tem que ter uma vertical
de análise de dados, né? O conhecido People Analytics aí, né? Então ele tem que ter toda essa estrutura montada, né? Eu entendo como você. Se, claro, se tivesse na mão nossa, eu entendo assim, que cada um deveria ganhar o que vale. Sim. Né? Essa seria a remuneração justa, né? Você poder remunerar a pessoa pelo que realmente ela vale, né? Então, infelizmente, todo esse ranço desse colonialismo e essa CLT, a velhinha aí, não tem como, né? A gente tem que dar os pulos para poder fazer as coisas com toda a dificuldade que a legislação impõe, né? Porque, na É o verdade, grande é uma desafio, né? dificuldade. É o grande A desafio, CLT né? existe para arrecadar para o governo, né? Não é para proteger trabalhador. Na verdade, ela tira do trabalhador para sustentar o governo. Só que pouca gente vê isso, né? E é o grande desafio, é vencer, né? É conseguir ser disruptivo, a gente quebrar algumas barreiras, sair fora da caixa, mas com a CLT ou com os próprios acordos sindicais segurando, né? Segurando o empresário, segurando os RHs. É isso que é o grande desafio, né? Tentar driblar essa estratégia, ser legal, mas ser fora da caixa. Entendeu? Isso que é legal no sentido de legalidade, né? Que as empresas querem isso, ninguém quer correr risco também. Né? Você tem que cuidar, né, dessa parte técnica, fazer essa base, porque tem que ter, né? Você é obrigado a ter, mas que isso sirva de trampolim para você poder deslanchar em outras coisas. E como a Exatamente. legislação deu uma melhoradinha aí nesses últimos 2, 3 anos com essas revisões, né? Eu espero que a gente ande para frente, né? Não para trás. Porque o grande assim, o empecilho que a gente tem na revisão da trabalhista, obviamente não são os trabalhadores privados, né? São os funcionários públicos, né? Esses é que seguram todas essas revisões, Exatamente. porque estão numa posição super confortável, né? E a gente é que paga a conta, né? Essa é a dificuldade que a gente tem de poder navegar de uma forma mais livre, sendo mais justo, remunerando melhor, né? Isso seria o ideal. É. E é o grande desafio, né? A gente volta nesse assunto, né? Mas o que eu trago, acho que para o profissional de RH ele tem que ser criativo, né? É isso que ele tem que assessorar o empresário nesse sentido, né? Ele tem que ser criativo, porque hoje você tem estruturas prontas, né? E você tem que olhar sempre o mercado, né? Então, quando você olha o mercado, você percebe que o mercado já está vencendo essa burocracia. Até por conta desse acesso à informação que hoje não se restringe mais ao Brasil, né? Hoje todo mundo tem muito acesso fora do país e já está enxergando como funciona, né? Até tem algumas empresas que já estão muito mais à frente nisso, né? Então ela está trazendo, né? Trazendo um pouco para forçar nos acordos coletivos um distanciamento daquele modelo trancado da CLT, né? A CLT ela ajuda, né? Ela tem algumas coisas que até contribui bastante, né? Mas ela ainda é muito burocrática, né? Então, assim, não existe trabalho com perfeição técnica exatamente igual, né? Tem muito trabalho que tem, né? Tem pessoas que se destacam, tem pessoas que nasceram com algo diferente naquilo, eles se empenham mais, eles têm um pouco mais de motivação, eles buscam um pouco mais. Então, assim, não dá para você ser igual, né? Então, assim, ele olha, isso é um fator desmotivante. Eu olho o funcionário do lado, eu entrego muito mais que ele entrega muito menos que eu, e a gente tem que ficar numa tabela salarial pronta, fechada, né? Numa faixa salarial, num piso salarial. Então, assim, quando os programas de remuneração, trazendo, né, a expertise das consultorias, das empresas que apoiam os RHs nesse sentido, né? Quando traz para o negócio todo esse know-how para poder encontrar formas de remunerar os que precisam ser bem remunerados e enquadrar aquilo que é padronizado, isso é fantástico, né? Então, assim, isso traz uma tranquilidade, né? Então, acho que o Sim. papel nosso, né, como remuneração é isso, né? Trazer essa tranquilidade para o empresário. Isso para mim é Segurança, né? exatamente. Segurança. O Agora profissional de você remuneração falou ele tem que aí se reinventar, né? Ele não dá para mais é, ser aquele cara da caixinha fechada, né? você falou aí, eu concordo com você, que são assim as metodologias de remuneração que a gente tem, né? Uhum. É assim, Wellington, eu vou te falar um pouco da minha experiência na vivência do dia a dia, né?
assim, nas mais variadas empresas, né? A gente sempre chega depois, sabe? Sempre passou um santo lá antes, né? E aí você vai vendo a qualidade, né, do trabalho que está sendo feito nas empresas. Obviamente isso não são todas as empresas, né? Estou citando assim alguns casos, mas a gente sabe que tem muita empresa nessa situação. Você vê a qualidade do trabalho de remuneração que é feito nas empresas, é assim, é de chorar, tá? É assim. E vão o quê? O cara tenta colocar a metodologia clássica. Eu lembro nunca esqueço uma empresa lá de Santa Catarina, uma indústria. E aí o pessoal me falou, não, veio aqui um senhorzinho, tal, não sei o quê, fez pra gente, não sei o quê. Aí eu fui ver, né, o trabalho. O Ayrton, você não imagina o que era aquilo. É tipo assim, cada cargo tinha mais de 100 salários, né? Então ele É. tentou colocar um sistema clássico, não deu conta, e assim, a situação estava horrível, né? É como se a pessoa que fez o trabalho salarial lá, ela fez um destrabalho, sabe? Fez um destrabalho. Então a gente tem uma carência de bons profissionais na área de remuneração que saibam o que estão fazendo, né? Você chega na empresa, diversas empresas já, não vou te falar que não foi uma nem duas, não. Até o piso salarial sendo pago errado. Meu Entendeu? Deus. Então, é Tá. Brasil, O né? piso sendo pago Quanto abaixo mais do piso, longe né? você está de São Paulo, mais a coisa aparece. Até o piso errado, para você ter uma noção, né? E o que acontece às vezes quando eu vejo esses consultores que não têm uma base tão sólida de remuneração, eles aplicam aquelas metodologias sem um conhecimento profundo e encarecem, assim, encarecem demais a implantação, sabe? Então colocam regras, quando coloca a regra, né? Coloca as regras erradas, que oneram demais a pessoa jurídica, entendeu? Então, por um lado, você tem que olhar, né? Porque se a pessoa jurídica balançar, porque você faz um trabalho de remuneração hoje, você vai colher o fruto daquele, você vai ver se aquele trabalho foi bom ou não, dali 5, 10 anos. Eu já peguei muita empresa que aplicou o book certinho, mas já estava ajoelhando, porque não aguentava mais pagar, porque tinha falhas nas regras, né? Então, Wellington, tem muito profissional aí e muita empresa implantando uma remuneração que não é remuneração, entendeu? Que é o tipo quebra-galho, né? É. E parece que assim, que esses profissionais falam o que o empresário quer ouvir. Não, vamos economizar imposto aqui, mas, pô, sabe? É fora de local. Você já sentiu isso aí alguma vez? Existe, né? E o que acontece, né? Hoje você tá, né, para os que te conhecem, né, eu também, você está muitos anos no mercado de consultoria, você deve ter visto muita coisa, né? Hoje, a questão é que todo mundo quer entender um pouquinho de RH, né? Então, todo mundo quer saber um pouquinho de remuneração, todo mundo quer saber um pouquinho de recrutamento, todo mundo sabe um pouquinho de... Então, é uma área que tem muitos especialistas, mas talvez não de verdade, né? Talvez não de verdade, né? E isso traz um prejuízo muito grande, porque eu acho que hoje a gente tem que buscar profissionais que realmente tenham uma profundidade nesse assunto. E às vezes até nós ali no dia a dia, né, como gestor da área, né, não pensa que a gente sabe tudo, não. A gente busca as consultorias, a gente busca as empresas que estão atuando aí com plano de remuneração e plano de cargos, para tentar trazer um pouquinho também de profundidade nesse assunto, porque não é fácil, não é só você chegar ali e enquadrar numa tabela. Né? Como a gente disse no começo, não é a gente chegar ali e colocar um número. Bom, é fácil, eu pegar todos os salários que estão desenquadrados, eu vou enquadrar todo mundo, muito bem, ficou tudo bonitinho, fiquei com a tabela pronta. Né? E no fim das contas, eu tenho que fazer um incremento na folha de pagamento gigantesco, porque isso tem um impacto financeiro absurdo. Né? E também tem o outro lado, né? Tem hora que eu vou ter que falar para o empresário também que eu tenho que fazer um enquadramento que é necessário, que eu estou muito abaixo do mercado, por isso que eu estou perdendo profissional. Né? Então, assim, ele tem Tem de dois formas e caminhos. Né? formas de fazer, né? Exatamente. Né? E eu sou adepta, Wellington, hoje eu sinto assim, né? As metodologias clássicas, eu acabo implantando, mas de uma forma diferente. Por quê? Quando você pega lá a metodologia dos pontos, papapá,
o que acontece? Você fica na mão de um sistema, você fica na mão do sistema tá fazendo aquelas 3 páginas de algoritmo, e o cara do RH, ele não é ele que domina aquilo, ele é dominado por aquilo. É. Então, eu parto de trás para frente o negócio, sabe? A última coisa que eu faço é a pontuação. E eu vou evoluindo junto com a pessoa do RH, fazendo assim. Para nós, hoje, isso é arroz com feijão, né? Mas para a pessoa é uma grande novidade. Então, você segue passo a passo. Olha, vamos fazer isso aqui primeiro, daí faz isso aqui, vai por aqui, papapá, papapá, até lá no final, onde você tem a pontuação. Porque se você começa a implantar pela pontuação, você vai trazer um impacto para a folha tremendo. Em 99% das situações que eu presenciei, a metodologia clássica encarecia demais o trabalho salarial, né? Porque o que encarece, né, não é o custo da consultoria. O que encarece é o que você falou, é o impacto na folha. Porque a consultoria você pagou, tchau. Só que o trabalho está lá e todo mês você tem que pagar aquela folha. Então, Exatamente. se ali foi agregado valores até equivocados, por regras equivocadas, é você que vai pagar a conta. O consultor já está longe lá em outra empresa, né? O salário é igual, né? Alterou o salário lá, enquadrou, é como uma flecha lançada, né? Não volta mais, né? Você tem que ter Já é, para ali, trás não né? anda. E aí, e essa metodologia, assim, hoje tem 2 linhas, né, de metodologias, né? A metodologia de pontos, ela é uma metodologia interessante, mas ela olha muito para dentro, né? Para dentro da estrutura, né? Acho que o legal hoje é muito olhar para o mercado mesmo, né? Então a gente olhar para o Tem que olhar para o mercado, mercado. trazer. Exatamente, olha para o Tem que mercado, olhar para o mercado. Oi, deu uma fugida aqui, Wellington. Eu acho que você deu uma caidinha aí, Wellington. Você está me ouvindo? agora eu tô. Agora Voltou? foi. Agora Voltou. voltou. Deu um pico aqui de baixa conexão, mas agora tá boa. Normal. E essas metodologias, ela traz muito o olhar para dentro da estrutura, né? E eu acho que o mercado é o que está ditando as regras, né? Hoje o futuro é esse, né? O mercado está ditando Então, as regras de preço, é, né? E depois, é. lógico, né? Aí você vai entender quanto você quer pagar isso dentro da estrutura. Ó, eu quero pagar 80% do mercado, porque isso eu aguento pagar, né? Assim, minha estrutura ela tem capacidade de pagar 80%. Ou não, eu quero pagar para determinado profissional 110%, porque aqui faz a diferença, né? Então, assim, é uma missão que não é simples, né? Mas o desafio é atender, atrair as pessoas e manter, né? Nos caras que eu preciso de performance, eu preciso de atração, né? É. Então não tem Mas jeito. eu até acho, Wellington, antes disso aí que você está falando, da empresa falar que é pagar 80% ou 110% do mercado e tal, porque isso é uma metodologia que encarece bastante. Nós temos mais de 14 milhões Sim, de desempregados, então gente tem, questão do recrutamento e seleção. Por isso que eu acho que antes de você olhar para fora, você tem que olhar para equidade, para justiça dentro da sua própria empresa. Você tem que arrumar a casa. Sabe como é que é? perfeito. Quando você tem uma base sólida, bem organizada, bem arrumada, é em cima dela depois que você vai brincar. Né? E eu acho que esse caminho, né? Assim, tem que estrutura. E lógico, né? Muitos empresários, às vezes, ficam com medo de fazer uma política de plano de cargos e salários, porque ele tem um entendimento assim, bom, eu vou ter que fazer um plano de cargos e salários agora, eu olhei para o mercado está pagando X para determinado profissional, e agora eu vou ter que fazer todo esse enquadramento, eu vou ter um incremento de folha de pagamento gigantesco. E nem sempre é assim, né? O plano de cargos ele vem para ajudar o negócio a ser estruturado para manter Sim, funcionários, sem para dúvida. poder entender aonde eu quero chegar e às vezes até para poder fazer uma adequação para menor e não sempre maior, né? Como você disse, né? Nós temos 14 milhões de desempregados, tem gente boa aí que está precisando, onde a gente está errando na busca disso, né? Como que a gente vai conseguir trazer esse profissional, né? É, Então tem que alinhar com isso o plano mesmo. de estratégia da empresa. É. Então eu vejo dessa forma, né? Eu acho que você tem que ter lá o teu equilíbrio interno, Isso. né? Para depois você poder brincar e outra coisa que eu acho importante, né? Uma vez que você tem a tua estrutura basiquinha montada, a tabelinha e tal, o que realmente vai fazer a diferença são as regras, né? Eu sempre falo que a regra, as políticas salariais, é onde está a inteligência da história. Tabelinha,
se você tiver alguma experiência, você vai lá e faz a tabelinha, né? É, A gente espera que faça uma certa, né? Porque tem muita tabela errada por aí que começa já com o princípio errado. Mas a política salarial é onde está a maior inteligência da remuneração. É lá que você vai dar o tchan, é lá que você vai dar os escapes, né? Você tem que ser flex, né? Tudo eu acho que hoje você tem que ser muito flex para poder atender a demanda de mercado e atender a legislação, né? Como você falou aí, hoje a gente consegue, aprovando isso na empresa e aprovando com o sindicato, já foi para conta, né? Então você consegue amenizar muitas situações da CLT, que sim, antes não era possível quando você tinha que mandar para o Ministério do Trabalho, né? Eles eram bem cricas e eles iam olhar 100% das regras, né? Já com o sindicato você consegue ali dar uma maleada, né? Para a coisa ficar bom. Porque é o que eu falo. Se a gente não proteger a pessoa jurídica, você acaba com ela, né? exatamente. É É, mais você, fácil você fazer uma coisa um pouquinho mais fechadinha e depois abrir do que é, você fazer uma coisa larga para depois ter que estreitar. exatamente. A estratégia e a política é tudo, né? A gente volta naquela conversa do início do nosso bate-papo aqui, né? A política, a transparência, ela muda um pouco a sensação. Tem uma pesquisa que fala que 1 de cada 3 pessoas tem a sensação que recebe, que são pagos de forma assim horrível, né? Assim, sensação de ser mal pago, né? Vamos dizer assim, De injustiça, né? de injustiça, né? Então, assim, eu acho que a transparência no plano, na estrutura, no incentivo, onde o cara pode transitar, onde que ele pode seguir como carreira, né? Essa transparência é o que as pessoas mais querem, né? Já ouviu falar que assim, a pessoa fala assim, pô, não conversei com meu chefe ainda, não sei nem para onde eu posso ir. Você deve ter ouvido isso, né? Normal. Muito. Normal, né? Então, isso é essa sensação. Às vezes ele é bem remunerado quando eu olho o pacote, mas ele não tem a sensação. Então, assim, eu acho que o papel nosso é fazer isso, né? É dar essa clareza, dar essa transparência, para que ele tenha uma sensação verdadeira daquilo que ele tenha, daquilo que ele realmente recebe como remuneração, né? Então, É assim, o isso mesmo. futuro está aí, e aí eu acho que nós temos que fazer isso, nós temos que nos reinventar cada dia, né? Buscar essa É isso aí. velocidade. É isso aí. Não adianta ficar no quadradinho, que nem você falou. A É, caixa tem que abrir. E dentro do cenário que a gente vive, nós temos que encaixar as peças, né? Como um é, quebra-cabeça, e você favorecendo os profissionais diferenciados, né? Favorecendo a grande massa da empresa para que tenha uma remuneração digna, né? E ao mesmo tempo protegendo a pessoa jurídica, que não gaste é, além, né, do necessário nesses trabalhos de remuneração mais formais. Porque é. esse é o que custa caro, a variável não. A variável é o que a gente sempre recomenda. Por quê? Pode ser, Wellington, que você tendo lá a sua meta mensal e você batendo aquela meta, ou atingindo 80% dela, ou 120% dela, pode ser que aquela premiação que eu vou te dar, eu te pago na folha. Só que quando eu pago ela na folha para eu como pessoa jurídica, você já me rendeu aquilo lá. Mas, você entendeu? Então, quando eu tenho uma estrutura bem montada, eu sei que você está ganhando aquela premiação, eu estou pagando imposto sobre aquilo que eu estou te pagando, porque eu estou te pagando na folha, mas eu fui beneficiado, eu, pessoa jurídica, eu fui beneficiado porque você trouxe um resultado e eu colhi dinheiro com aquele seu trabalho. É essa percepção que precisa existir na empresa, entendeu? Exatamente. O quanto realmente vale aquilo lá. Exatamente. Se eu consigo, se na meta que eu dou para o meu colaborador, para as minhas estruturas, for atingida, eu pago com gosto, né? Eu pago com Com gosto, porque prazer. o resultado que eu vou receber como empresa, como pessoa jurídica, é fantástico, né? Então, eu acho que essa linha, essa apresentação, nem digo apresentação, essa forma de expor para o empresário ou para a pessoa jurídica, que quando ele paga bem e ele tem um bom resultado, ele está fazendo a política correta de remuneração, né? A questão é quando Isso aí. eu crio uma política que eu não estou tendo resultado, a empresa está ali, né, quebrando e eu estou pagando, querendo pagar muito melhor que o mercado. Então, nessa linha que o time de remuneração tem que atuar, né? Ele não pode também só olhar ali como RH, ele tem que olhar o negócio, ele tem que ter essa visão junto Claro. com o gestor, junto com o empresário, né? Ele tem que estar olhando isso.
Isso, né, alguns profissionais de remuneração, algumas consultorias fazem muito bem isso, né? Transita bem junto na estratégia do negócio. E transitar bem com a estratégia do negócio vai dar norte para onde o time de remuneração deve andar, né? É Isso, isso isso é aí. fantástico. No fim, é assim, né? Você tem aquilo que você falou no começo, né? Tem que ter adaptação e flexibilidade, né? Então, assim, as áreas têm que se adaptar à constante mudança do negócio. Quem esperava uma pandemia esse ano, né? E quantas empresas na pandemia se reinventaram e tiveram resultados maiores do que tiveram quando Exatamente. não estava na pandemia, né? Saíram da caixa de uma vez por todas, né? Exatamente. Não, e de uma vez por todas, muitas, né? Porque principalmente na Muitas, área de serviços, é, o que acontece? Que nem a Sabrina falou lá no Canadá. Ela começou no emprego novo lá na Mitsubishi, ela compra peças para carro lá na Mitsubishi. Ela nem foi na empresa, tá? Só está trabalhando em casa. E diz que quando acabar a pandemia, assim vai continuar. né? Então, as grandes estruturas físicas se moeram, estão Exatamente. sendo derrubadas. E a turma não quer voltar mais. E tudo bem, né? Tudo bem, Descobrimos, né? tem os lados Descobrimos positivos, que lado muito, negativo, e vamos que vamos. descobrimos, exatamente, descobrimos que muitas funções podem ser feitas à distância, né? Ou já sabíamos e tínhamos um pouquinho de medo, né? Ah, foi uma quebra de paradigma, viu, Foi, Wellington? Foi uma é, quebra de paradigma. O empresário sempre gostou de ver o pessoal com a bundinha na cadeira lá, né? exatamente. Então ele quebrou um paradigma. Isso foi uma grande mudança que essa pandemia trouxe, né? Quebrou esse paradigma e de uma forma que a gente ainda está se ajustando, vamos colocar assim, né? Sim, Que nem o PC falou ontem, né? É uma forma nova para quem trabalha agora em casa, esse tipo de coisa. É uma forma nova de você lidar até com a solidão, né? A falta sim, de acolhimento, às vezes, da empresa, você já não tem aquela hora do cafezinho com a turma, você não troca aquela figurinha, né? Que tudo isso faz parte, né, da vida de você na vida do trabalho. E agora nós ainda estamos que reaprendendo tudo isso, né? exatamente. Teve houve alguns prejuízos com isso, né? Porque sempre você tem, né? Você tinha aquela proximidade de estar ali todo dia junto com o pessoal, né? Hoje, hoje já ficou um pouco distante, né? E aí com essa pressão também da pandemia, né? Que também atinge, né? Atinge a gente de alguma forma, né? Mas estamos vencendo cada dia mais. Ni- né? Ninguém saiu imune. É, Ninguém vai sair imune. exatamente. Ninguém. Exatamente. Sempre tem um pouquinho de prejuízo, mas eu volto naquilo, né? Nós temos a capacidade de se adaptar, né? Sim? Não foi a primeira pandemia da nossa história, da É, humanidade, nem vai ser a última, com certeza, né? Então exatamente. temos que ir tocando o barco conforme vem a maré. É isso mesmo. O Wellington, eu te agradeço demais assim você ter feito essa live comigo. Eu deixei a cereja do bolo para a gente fechar essa maratona de lives com você. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas você espera aí que eu vou pedir para você Claro, ainda dar o seu recado final, despedir da turma aí. É que eu tenho que cumprir um roteirinho aqui claro. e me dá só um minutinho, eu já volto para você dar sua mensagem final aí para a turma, pode ser? Ok, É assim, essa maratona, ela foi uma estratégia de marketing, né? É o que a gente estava falando no começo, é uma equipe, né? E eu queria agradecer a essa equipe. Queria começar agradecendo a Paola, que está aí, que ela que cuidou do marketing, uma super profissional. Tudo bem que a gente quase se matou nesse meio tempo, mas acabou dando tudo certo, né? O conflito, ele gera resultados bons em alguns momentos, mas é uma super profissional e eu não teria feito live nenhuma e não teria feito nada do que está rolando sem a parte técnica dessa grande profissional aí que é a Paula Fernandes. Queria agradecer também a Silvana, que sempre tocou aí os bastidores. A Lisa, não preciso nem falar, ela fala que ela é assistente de palco, né? Porque você tem toda uma preparação para essa coisa acontecer de uma forma boa, né? Agradecer todo mundo que participou essa semana das lives, né? Do pessoal que está visualizando depois do IGTV, está dando bastante visualização, isso é bem legal. Agradecer o Gui, que cuidou do material, do desenvolvimento lá, filmagem, edição. A Dani, que cuidou do material, das apostilas e tal.
Nós estamos com um canal no YouTube, eu já vi que você se inscreveu lá, Wellington, agradeço demais aí o seu apoio. Temos 3 inscritos, né? Eu, você e a Lisa, por enquanto. Mas isso aos poucos vai mudando. E hoje a gente está cumprindo o nosso roteiro. Hoje a gente vai tá na bio aí, para quem tiver interesse, a gente vai estar vendendo os nossos cursos numa plataforma digital. E a gente vai começar pela avaliação de desempenho, que é o que eu chamo de 90 vai e vem. É uma metodologia bem básica, sabe, Wellington? Para quem ainda não tem uma avaliação, ou para aqueles que têm uma avaliação, mas não se deram muito bem na implantação, sabe? Tiveram problemas, ou aqueles que têm aquela implantação que não acaba nunca, sabe? Que faz aquela avaliação que demora 2, 3 dias por pessoa. Já passou por isso? Então, aí essa minha é bem simplesinha. Ela vai na prática, na experiência nossa, vai ter um modelito lá de liderança, um modelito operacional, um modelito de tabulação, vai ter a apostila, e vai estar aí na bio para quem se interessar. A Paula mandou falar que vai custar R$ 89,90. Bom, cumprido o meu roteiro, né? Agora eu passo a bola para você aí, Wellington, para a gente dar uma fechada nessa maratona toda. Regina, eu que agradeço, né? Como eu falei, né? Falar de remuneração junto contigo dá até um gelinho, né? Porque você, né, conhece remuneração. É como falar de futebol com o Neymar, né? Repito, né? O que eu falei no começo da nossa live, né? Já conheço você aí desde 2007, 2008, né? Você viveu aí também parte do meu desenvolvimento aí, né? Meu crescimento, minha carreira, participou, né? Viveu, né? Nem participou, viveu, né? O momento meu de transição, né? Quando eu assumi a primeira gerência minha com 29 anos. Isso foi algo fantástico e para mim é um prazer falar contigo aqui, né? Então, assim, quando você fez o convite, eu fiquei realmente sensibilizado, porque eu só tenho certeza que eu ia mais aprender contigo aqui, né? E passar um pouco daquilo que é a minha experiência. Eu também quero agradecer aí todos que participaram hoje da nossa live, o time aí de RH, do SEB, eu já vi alguns subirem aqui, outros saírem, pessoal que tá do SEB também, que eu já vi aqui agora, a Tatiana, Ana Paula Pazini, Camila Romani, né? Tá todo mundo aí prestigiando nosso bate-papo. E tô feliz, quero te agradecer por isso, muito obrigado a todos. Vamos fazer outras, viu, Wellington? Você é um garoto, eu vi o teu começo, né? A hora que você começou a despontar, você é um talento, é um cara muito equilibrado, muito ponderado. Isso tem muito valor hoje, Wellington. Acho você assim um talento. E gostaria que a gente fizesse outros bate-papos sobre outros assuntos também, para passar, né? Eu tô numa fase assim de, sabe, deixar alguma coisa que seja possível. Daquele pouco que a gente sabe, de deixar aí para alguém que possa usufruir disso para alguma coisa, né? Com certeza. Um pouco da experiência que a gente vai acumulando. Eu acho que esse é o tchan da história, né? Esse é o tchan. É isso mesmo. Então, agradeço demais você e espero que você fique bem, sua família fique bem, que dê tudo certo aí no que você planeja e que a gente faça outras lives aí. Com certeza vamos fazer. Conte comigo. Conte comigo. Obrigada, viu, Wellington? Bate-papo fantástico. Obrigada a todos vocês que estão aí. E firme e forte. Então vai lá na bio e tem um link lá. Obrigada. Vamos compartilhar. Tchau, Wellington. Abraço. Vamos compartilhar. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Abraço.